Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 16 ao 21. Está escrito: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Nesses versos aparecem a mensagem central do Evangelho e do cristianismo: justificação somente pela fé. É a forma como os homens e mulheres são aceitos por Deus, não por suas obras, mas pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei e a graça são duas esferas mutuamente exclusivas. A lei diz: pague tudo. A graça diz: tudo está pago. A lei representa uma obra a fazer. A graça é uma obra realizada e consumada por Jesus. A lei restringe ações, dizendo: não faça isso. A graça transforma a natureza interior dos corações dos homens. A lei condena. A graça justifica. Sob a lei, a pessoa é serva. Sob a graça, a pessoa se torna filho em gozo de herança ilimitada, portanto, é liberta. A lei não foi dada com o propósito de tornar ninguém justo, mas sim com o objetivo de suprir a necessidade de uma norma de justiça e fazer com que o homem reconheça que é pecador. Pois justamente esse propósito da lei de nos fazer reconhecer que somos pecadores, transgressores, abre também a porta para compreendermos que a graça nos dá esperança de que podemos ser alcançados por Deus e por seu amor. Portanto, a lei pode ser comparada a uma fita métrica que tem a função de revelar a medida e nada mais, ou a uma balança que tem como função revelar o peso e nada mais. É como o termômetro, que tem a função de revelar a febre, mas não pode curar. É como um espelho, que revela a mancha no rosto, mas não pode remover. É também como a luz, que revela a impureza, mas não tem a função de removê-la ou apagá-la. Assim como esses instrumentos cumprem cabalmente suas funções de apenas revelar a medida, o peso, a febre, a imagem, a impureza, assim também a lei
cumpre seu propósito de revelar ao homem que ele é pecador, mas não pode justificá-lo. Todos são necessitados da graça de Deus. Mas é necessário ter fé na graça justificadora, na obra redentora de Deus, enviando seu Filho para morrer na cruz. Os judeus que creem em Cristo rejeitam a lei como meio de serem aceitos por Deus, pois todos são aceitos por Deus, pela graça de Deus. E assim admitem que são pecadores como os gentios, ou seja, todos são salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, na obra redentora de Jesus, na cruz do Calvário. Nos versos 19 a 21 que lemos, notamos fatos de grande importância em torno do assunto da identificação com Cristo e o novo andar com Ele, a partir da nossa conversão. Nosso viver deve ser para Deus e deve ser um viver ininterrupto. Devemos pensar que a nossa vida com Deus não deve ter parada para contemplar o pecado. É necessário também compreender que a nossa fé tem de ser no Filho de Deus, e isso é fator vital para que nós vivamos pela fé e não pelas coisas que vemos. É necessário também entender que é necessário uma constante dependência da graça de Deus, e isso tem de nos acompanhar em nossa jornada enquanto aguardamos o nosso resgate. Quem não depender de Deus vai ficar no meio do caminho. Quem se recusa a viver uma vida transformada pelo Evangelho de Cristo está anulando a graça de Deus em sua vida e tornando inútil o sacrifício de Cristo. Por isso Paulo diz em 2:21, não anulo a graça de Deus. Isso tem o sentido original de não ignorar, mas também não acrescentar nada a essa graça. Pois, se acrescentarmos alguma coisa à salvação, a morte de Cristo na cruz não tem valor algum. É necessário reconhecer que somos unicamente salvos pela graça de Cristo Jesus a nosso favor. Precisamos ter fé e, através da nossa obediência, manifestar essa fé na graça de Deus. A salvação pela fé se manifesta através da nossa crença, que nos leva ao arrependimento, que nos conduz à confissão de que Jesus é o Senhor, que nos prepara para nascer de novo da água e do Espírito através do batismo, que nos impulsiona a viver uma vida fiel, perseverante na graça de Deus. Se você já foi batizado em nome de Jesus Cristo, é necessário compreender que foi crucificado com Ele. E agora deve dizer: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Viver pela fé, justificado em Jesus, é viver segundo o padrão do Evangelho ensinado por Jesus e vivido pelos seus discípulos. Deste modo, vamos viver uma vida
pela fé no Filho de Deus, seguindo o seu exemplo e andando nos seus passos. Que Deus te abençoe. Compreendo ser um pecador e meu orgulho sem valor, as mãos, os pés